Bem-vindos ao canal Leandro Mactub, Ufologia e Espiritualidade, com uma visão universalista, respeitando todos os credos. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um áudio do canal Leandro Mactub, canal que fala de ufologia, de espiritualidade, com uma visão universalista, respeitando todos os credos. O áudio de hoje será um áudio de bastante importância para vocês que têm bastante dúvida, que me mandam aqui no privado, tanto no Messenger, quanto no WhatsApp, quanto no grupo, lá no Facebook também, sobre os sintomas de abdução. Será que você é um abduzido? Será que você é um contatado mesmo? Você sabe os sintomas? Eu separei aqui vários tópicos, várias linhas dentro desses estudos, pesquisei em sites e vou passar aqui para vocês alguns sintomas que possibilitam e assim confirmam e podem ser atribuídos ao contato, à abdução. Lembrando que a possibilidade, existem sempre casos onde coisas podem ter sido feitas paralelamente e você se induzir sim a achar que isso tem alguma coisa a ver com o fenômeno. Mas, indo direto ao assunto e ao ponto, um dos sintomas de quem já foi abduzido é a perda no tempo. É tipo assim, é um período onde pode variar entre minutos e até vários dias, no qual você não pode lembrar o que aconteceu ou o que fez. Como se fosse um lapso no tempo. Você fica praticamente num devaneio sem saber o que aconteceu num determinado período. Isso rola muito com quem já foi abduzido. Segundo, as marcas anormais. Alguma marca no seu corpo, tal assim como uma cicatriz, um pequeno furo, uma cavidade, corte teoricamente por laser, no tornozelo principalmente, pulso, costa, qualquer cicatriz que apareça no seu corpo que não saiba assim de onde possa ter vindo, eu bati o pé na cama, isso pode ter sido algum inseto, é uma possibilidade de você ter sido abduzido e não lembra. Por quê? Muito dessas abduções que ocorrem, elas ocorrem no momento onde você está num sono muito profundo. E esses seres também, eles têm uma tecnologia de, mesmo que você veja o que esteja acontecendo, depois eles apagam sua memória. Foi o caso da minha abdução, onde eu só vim lembrar 2 anos depois do que tinha ocorrido comigo. Terceiro ponto, som de batidas ou zumbidos. Escutar esse som em certas ocasiões, bem assim, logo antes de dormir. Você deita e daqui a pouco você basicamente, eu estou tentando reproduzir aqui o que já ocorreu comigo também. Esse tipo de zumbido também é característica de implantes introduzidos dentro do seu cérebro. Tem pessoas que têm problemas de audição, tem algum problema lá dentro, tal. Eu estou aqui não querendo botar as pessoas como loucas, entendeu? Eu só estou dizendo os sintomas e você vai se identificar. Eu tenho certeza que pelo menos uns 10 desses, se você foi um contatado ou um abduzido. Sentimento de estar sendo vigiado. Eu não estou falando aqui da síndrome do pânico. É algo diferenciado. Para quem tem a doença, que está ouvindo, sabe que a síndrome do pânico é uma patologia totalmente diferente dessa que eu estou falando. É um sentimento que ocorre mais durante, assim, um pouco antes de você dormir à noite. Você fica num desespero. Por quê? O seu cérebro, o medo é um mecanismo de defesa. Como você passou teoricamente por um trauma ou por algo que você não esperava, o seu subconsciente, ele associa a vigília até o sono a você passar novamente por esse fenômeno que até então é anormal. Sonambulismo também, com 5/5 parte. Você acorda num local diferente de onde adormeceu e não sabe como chegou lá. Sendo que o sonambulismo, assim como os outros fatores, ele está ligado, sim, pode estar ligado a uma causa natural. Você alguma vez também pode ter visto um OVNI.
durante sua vida você tem avistado OVNI ou luzes estranhas. Pessoas que têm contato ou foram abduzidas, elas geralmente conseguem visualizar antes ou depois de ter acontecido alguma experiência com ela. Lembrando que essa experiência ela pode ocorrer tanto no plano físico quanto no plano astral. Em relação aos OVNIs, aconteceu muito comigo também. Depois que eu tive a minha experiência lá, onde eu era praticamente cético em relação ao assunto, eu passei a observar também mais os céus. E realmente eu já vi vários OVNIs e vejo. Vira e mexe, eu tô gravando, eu tô terminando de gravar. Inclusive no último vídeo eu tava gravando, até relatei para vocês que tinha um aqui novamente em cima da minha casa. Então mais um ponto que eu posso falar para vocês desses sintomas é você começar a olhar para o alto, é você perceber cada vez mais que eles vêm dar o contato, eles estão ao redor, eles estão lhe procurando. Então, mais um dos pontos que eu estou querendo citar aqui, se você foi um contratado ou um abduzido. Necessidade de viajar. Uma estranha compulsão você sente para caminhar, dirigir em outro local sem qualquer explicação. Você tem sua vida cotidiana normal, você geralmente não tem esse hábito de viajar e após esse fenômeno você passa a sentir esse anseio de buscar locais novos, pessoas novas e tentar descobrir. Você geralmente não sabe o porquê, é simplesmente algo novo. Por que isso acontece? Eu também explico isso muito para as pessoas. Depois que eu criei esse meu trabalho, eu conheci pessoas em determinados locais do Brasil onde eu nunca imaginaria um dia poder ir ou conhecer pessoas do tipo. Por quê? Nós somos uma família cósmica, certo? Nós fomos ramificados aqui nessa realidade chamada Terra tridimensional, onde cada um teve sua missão, entendeu? Muitos estão encarnando aqui a primeira vez, mas muitos são da mesma família. Então quando você é desperto por esses seres, que não é só simplesmente um tratamento, eu vou chamar assim de cirurgia por cortar e fazer um experimento com vocês, porque eu já expliquei em outro áudio aqui que as abduções ela tem os seus motivos e cada abdução serve para alguma coisa. E uma dessas finalidades, melhor colocando, das abduções é fazer esse upgrade e ajudar também, auxiliar a gente a lembrar daquilo que é possível lembrar. E a gente sente essa saudade, essa como é que eu vou falar? Essa falta de um irmão do lado. Eu não estou falando aquele teu irmão do lado ali chato, sua irmã chata, que você briga direto com ele. É um irmão diferente. Então essa necessidade de viajar está ligado a esse reencontro com o seu irmão. Seu irmão, você pode estar aqui no Iapoque, ele está lá no Chuí. Mas você só descobre isso depois dessa intervenção. Dificuldade para dormir. Você tem insônia devido a pesadelos, sonho com OVNI, o sonho de estar sendo devorado por animais com grandes olhos negros. Isso rola demais. Lembrando sempre, eu não estou aqui querendo ser um bitolado louco. Então eu tenho dificuldade para dormir, então é porque eu fui abduzido. Olha, existem vários fatores que levam você a ter essa perda de sono. Sobrepeso, consumo excessivo de alimentos antes de dormir, alcoolismo, entre outros. Fora esses sintomas normais, você sim pode também sofrer esse assédio lá no astral. Porque quando você tem um contato com ele, seu campo de percepção ele é muito mais expandido. E quando ele expande, você também abre o acesso para aquela parte mais próxima a essa realidade, que quando você sai do corpo, vou botar assim para a dimensão mais próxima, que seria o umbralzão, tipo assim, você liga, né? É um elo. Então você passa mais a mexer com os seus sentimentos, com os seus medos, com os seus sonhos. Então você associa a parte negativa em relação ao que eu falei aqui, a animais devorando, e você começa assim a visualizar os OVNIs lá. Isso também aconteceu comigo. Tudo isso eu tô falando nesse áudio aqui, por quê? Porque isso ocorre diariamente. Eu recebo essas perguntas diariamente aqui no meu canal. E eu tenho certeza que você está se identificando com um desses tópicos que eu estou colocando.
vamos para o próximo, que são os implantes. Implantes também são muito famosos. O seu médico ou você descobre pequenos objetos estranhos dentro do seu corpo, os quais não podem ser explicados. Os lugares comuns são mais no quadril, tornozelo, pé, nariz e mão. Lembra, encontrado nas costas também. Não tem local certo, mas os mais comuns são nesses locais: quadril, tornozelo, pé, nariz e mão. Você tem alguma anomalia no seu corpo que você sente que aquilo ali não é seu? Vai no médico, tira dúvida, porque existe muita gente também que viaja na maionese. Eu aqui já publiquei até de um amigo de Minas Gerais que supostamente ele diz que tem um implante em suas costas. Já foi recomendado ao mesmo e ao médico fazer uma radiografia para poder comprovar, e comprovando é algo maravilhoso aqui para o Grupo MacTube Cósmico. É uma pessoa do canal que me enviou o vídeo, está publicado aqui. Poucas pessoas acessaram, muitas vezes porque a gravação não ficou muito boa. Eu vou até pedir para que ele, caso ele tenha vontade, ir num local mais claro, ou pedir alguém para gravar, para poder mostrar aqui para vocês. Gravidez interrompida. Muitas das vezes existem alguns tipos de gravidez que ocorrem aonde até dá problema com o marido, né? Porque teoricamente a mulher não poderia ter engravidado naquele período e ela se torna fértil, até quem não é fértil se torna fértil, engravida, e dentro de poucos meses a gravidez é interrompida sem qualquer explicação ou descarga. Simplesmente isso é o que ocorre na abdução. Eles fazem um implante. Um dos motivos das abduções também é experimentos, é a manutenção nossa, tanto quanto de outros, que nos outros digo das raças. Então eles geram dentro da pessoa, no caso da mulher, óbvio, e simplesmente quando o feto está num determinado tamanho ou já pronto, eles retiram de forma cirúrgica e você não percebe. Existe isso também muito, existe até documentários sobre isso aqui no YouTube. Se você pesquisar, você vai ver que tem uma gama enorme de mulheres que engravidaram, tem a ultrassonografia do bebê, já sabiam o sexo do bebê, e simplesmente o bebê some sem explicação. Amostra de esperma, você acredita ter tido coito durante a noite ou sêmen extraído do seu corpo? Rola muito sexo com extraterrestres. Eu já tive sexo com extraterrestres, conheço amigos que já tiveram sexo com extraterrestres. E assim, é algo interessante porque na maioria das vezes os relatos são o seguinte: não é aquela coisa geralmente amorosa que aquele ser vai vir te acariciar e tal. Eles colocam um ser, para quem é homem e gosta de mulher, espetacular. Pode ter até um rosto de alienígena, mas pode estar misturado também com um pouco de humanoide. Simplesmente é uma sensação muito forte, é um sexo muito intenso, e daqui a pouco você volta acorda para sua realidade, na sua cama. Isso eu estou falando no plano extrafísico e no plano físico também. Habilidades físicas. De repente, você depois desse fenômeno, você sente que você passou a ter percepções diferentes do normal. Você de repente sente como se tivesse tido algum tipo de grau de habilidade física. A sua clarividência, essa clareaudiência, ela fica maior. Você começa a ver vultos, você começa a ouvir coisas que até então você não ouvia. Isso ocorreu também comigo. Paralisia na cama. Você, voltando aqui para a habilidade física, você passa a se tornar um médium mais apurado. Até para quem não tem mediunidade de clarividência, passa a ter algum tipo de clarividência, de clareaudiência, e ter alguns tipos de percepções que até então não tinha. Outro tópico: paralisia na cama. Acordar sem mobilidade, por alguma razão você não pode se mover, e por alguns segundos ou por alguns minutos após acordar. Eu já relatei aqui algum caso do tipo. Dentro da minha primeira experiência, eu nem estudava ufologia, nem projeção astral, nem nada do assunto, onde eu vim de uma festa tal, que eu tive minha primeira projeção. Isso ocorreu comigo, isso também tá ligado. Mas assim, você quer ouvir sobre paralisia do sono, que está escrito paralisia na cama, o nome dessa paralisia, esse é um sintoma de projeção astral, catalepsia projetiva,
Quem pode e quer se aprofundar, procura o IPC ou o IPPB, que é do Wagner Borges um, e o outro foi o Valdo Vieira que criou, que pode explicar um pouco mais sobre isso. Posso estar deixando aqui o link na descrição. Passando para o próximo tópico, esferas de luz. Relampejos de luz ou facho de luz visto através do canto dos olhos, ou visto diretamente durante o seu sonho no quarto. Isso já ocorreu comigo. Essas sondas costumam ser do tamanho de uma bola de tênis. Eu já vi algumas brancas, azuis no meu quarto. Algumas pessoas já relataram no grupo MagTube Cósmico também tem visto ou já viu alguma vez essa sonda. Não se assuste, não fique com medo do fenômeno. Tudo isso que ocorre é algo natural, já está predeterminado a ocorrer. É simplesmente, essas sondas são tipo uma manutenção. Eles vêm ali depois de ter feito a abdução e estão tipo analisando o processo cirúrgico ou a intervenção que eles tiveram com a sua pessoa. Então, se você vê uma esfera de luz, relaxe, sinta a sua vibração, deixe eles fazerem a parte deles. Sonhar que está voando. Sonhar que está voando também está ligado à projeciologia. A projeciologia, a projeção astral, a emancipação do corpo, ou queira lá você chamar da forma que você conhece aí, a projeção astral, mais famosa projeção astral, essa capacidade é inerente a todas as pessoas, sendo que muitas delas, como no meu caso, ela se fortificou depois da abdução. Por quê? Como eu venho dizendo aqui nesses tópicos, a intervenção desses seres é ligado muitas das vezes à abertura de consciência. Muitas das abduções ocorreram no século XX, mais do que agora no século XXI. Por quê? Foi necessário que houvesse esse tipo de abertura para que nos preparassem para o que está para vir. Como eu disse, está tudo no começo, uma coisa atrás da outra. Então essa percepção de projeção astral é para nos dar uma noção que existe algo além disso do que nós vivemos aqui nessa realidade. Desculpe a gagueira aí, que eu tinha gravado já uns 10 minutos ou 20 minutos e quando eu olhei o celular não estava gravando. Aí eu tive que voltar. Eu estava no tópico 40 e tive que voltar para o tópico 13. Imaginem como esse áudio vai ser alto e longo. Mas assim, você está ouvindo até agora, mantenha-se aí, porque você vai se identificar dentro de algum desses tópicos que eu separei aqui com toda a certeza. Porque se você já está ouvindo aqui meu canal, você é um ser que está abrindo e expandindo a sua consciência para assuntos que até então a grande massa não procura ou não tem nenhum tipo de interesse. Forte lembrança, uma lembrança de algo anormal, tal como flutuar no ar, estar deitado sobre uma mesa de agulhas hipodérmicas ou ver um bebê estranho magro. Isso está ligado a abduções com seres zeta retículo, os famosos Greys, né? Os zetas compridão lá, consciência cósmica. Um interesse repetido em ecologia, meio ambiente, vegetarianismo ou simplesmente se tornar consciente socialmente sem razão aparente na vida adulta, porque nós sofremos uma influência na nossa juventude, na nossa infância, dos nossos colegas, da nossa família, devido à religião, devido ao local que você vive também influencia muito. E quando há esse contato desses seres, você simplesmente abre sua expansão para buscar a fazer um trabalho com os animais. Você começa a perceber mais à sua volta a grandiosidade que existe dentro da vivência do que o Criador nos proporcionou, mesmo sendo um planeta duro. É o que sustenta a nossa parte boa aqui, é a nossa natureza, são os animais. Por isso, da importância de você estar atento. Então, eles fazem essa abertura também para essa consciência cósmica. Consciência cósmica não é algo só transcendental relacionado a planetas, estrelas, nebulosas, a dimensões. Muitas das coisas que você acha que é transcendental é simples. É você respeitar uma formiguinha, é você amar o meio que você vive como parte de você. Você passa a entender isso. Eu, no caso, quando eles me prepararam, eu comecei, como já indiquei, a estudar o Wicca. Ah, mas é para fazer rituais. Não era para fazer rituais. Me proporcionou a entender que cada coisa que está aqui na minha realidade, como eu entendo hoje como um todo, tem vida.
E eu tenho que respeitar essa vida de uma forma incondicional, porque eu faço parte dela. Se eu agredir algo do tipo, eu estou agredindo a mim mesmo. Então essa consciência que eles nos dão, também essa consciência cósmica vem dentro dessas abduções muitas das vezes. E outras pessoas sempre se questionam, acho que quase todas as pessoas se questionam sobre sua missão. Depois dessa abdução, você se torna um ser consciente de um forte senso de dever, uma missão na vida. Você fala assim, eu tenho minha missão, ainda não descobri minha missão. Você começa a ter uma compulsão para cumprir assim, algum tipo de tarefa, mas não sabe exatamente o que é. Ou por que você tem esse sentimento. Vou dar uma dica para vocês. Eu não imaginava criar um trabalho de falar assim as minhas experiências, contar sobre os livros e tal, mas quando eu criei, o intuito do meu canal era para, no máximo, ter 300 inscritos. E hoje está crescendo, graças ao todo o canal. E eu já ajudei várias pessoas aqui. Eu descobri que a minha missão é passar as minhas experiências, passar os meus estudos para poder ajudar, nem que seja, como eu sempre falo, uma pessoa. Como eu já ajudei vários, eu recebo de volta essa gratidão. Porque quando você ajuda, você é ajudado. É dando do que se recebe. Então, se você não sabe a sua missão, comece fazendo algo simples, algo que você goste, que você acha que... Você não precisa salvar o mundo todo. Não adianta você salvar o mundo todo, né? E não salvar a si mesmo. Então você procure fazer alguma coisa que seja do seu gosto também, você vai se descobrir. O negócio é você começar. Eu não imaginaria nunca que iria dar certo dentro das possibilidades limitadas que eu tenho aqui para gravar e fazer as edições para vocês, que esse trabalho ia ter essa amplitude e eu pude realizar vários sonhos pessoais e espirituais depois que eu descobri a minha missão. Você vai descobrir a sua missão quando você começar algum trabalho dentro da espiritualidade, dentro da consciência cósmica, dentro do amor e da paz que eu sempre prego aqui nos meus áudios e nos meus vídeos. Um tópico também, o próximo, que é especial. Você, depois desse tipo de abdução, quando é feito pelos seres benéficos, que eu vou chegar a esse ponto, você começa a ter um sentimento que secretamente que é só para você, que você é um especial, é um escolhido por alguém de alguma forma. Porque quando você é levado pela sua família cósmica, eles te passam toda a sua missão, eles te explicam o porquê você está aqui. Você é levado a locais maravilhosos e esse sentimento fica em você permanentemente. Ele só vai se apagar se você desistir da sua missão, entendeu? Então, se você se sente especial, isso não é uma questão de ego, de você falar, eu sou um escolhido, eu sou um abduzido, eu sou um contratado, não. Você tem que botar ali o discernimento, usar a sua sabedoria e buscar. E você é especial sim, todos nós somos especiais. Mas para quem tem esse sentimento também é um dos sintomas que você também pode ter sido sim abduzido ou é um contratado. Você também, próximo tópico, eventos inexplicáveis. Às vezes ocorrem coisas em sua vida que você não pode compreender e nem explicar para ninguém. Isso ocorre muito com várias pessoas que me mandam mensagem aqui no grupo MacTube Cósmico que mas eu não sei. Não se atente a algo que você não compreende. Busque, estude. Isso aqui não é da boca para fora, não é ficar vendo, ouvindo, como eu já sempre disse, gente, eu não fico falando para ficar assistindo o canal Leandro MacTube. Você que assiste aí esses malucos da vida, tem outros, você tem que sim buscar canais sérios onde você vai pegar conhecimento. Você ficar só ouvindo experiências de outros não vai mudar a sua experiência. Você tem que buscar o conhecimento para poder entender esses eventos inexplicáveis que ocorrem depois dessa abdução. Psíquico, próximo tópico. Em algum momento você sabia de que algum evento, antes dele acontecer, então aconteceu. Por que isso acontece? Você, quando é abduzido, isso aqui é o tópico de abdução e contatado, você abre a percepção. Estou falando muito de abrir a percepção, porque você pode notar que grande parte das abduções relatadas pelo mundo, em 90%, vou colocar, ocorreram no século XX e diminuiu um pouco agora nesse último século. Porque isso tudo dessa consciência que eu estou falando de expansão foi feito para nos preparar para algo maior. Hoje em dia a gente tem a tecnologia, a internet, para nós compreendermos o que foi ocorrendo, o que seria essa abdução. Daqui a 100 anos, muito dessas falácias e mitos não acreditados como verdade dentro da ufologia mais cética, vai ser quebrado esse tabu, entendeu?
Porque você abre sua percepção, voltando para o grau psíquico, você passa a lembrar do futuro, possíveis futuros, você lembra do passado, você fica mais atento ao presente devido a essa manutenção que eles fazem. Muitas das abduções, como eu já falei em outros áudios, são três tipos de abduções. Existe a benéfica, a neutra e a negativa. A benéfica é para fazer esse upgrade na gente. É para nos ajudarmos a abrir a expansão e essa consciência e nos dar muitas das vezes dons psíquicos. A neutra é aquela onde eles simplesmente fazem uma manutenção necessária para não nos prejudicarmos em relação à doença ou a algo pior que possa vir. E a negativa são daqueles seres negativos que não têm interesse nenhum com a nossa raça e trabalham com outras, fazendo intervenções no nosso organismo. Sonhar com olhos, é muito comum também você lembrar de ter sonhado com olhos grandes, geralmente assim, de animais selvagens. Vou citar alguns aqui: cervo, caribu, alce, coruja, lobo, coiote. Tudo que você lembra são olhos anormalmente grandes, porque muitos desses seres, quando vão fazer essa intervenção, eles deixam um lapsozinho, principalmente se você for muito cético em relação ao assunto. Eles apagam parte da sua memória, mas eles deixam aquele feeling ali para você ter certeza que algo aconteceu. E isso ocorre muito quando há a abdução de seres greys, né? Porque são os mais famosos, vou falar assim. Existem outros olhudos. Aí você tem aquele lapso e você associa ao medo, porque o mecanismo de defesa, por você ter passado por algo tão abrupto, ele te liga automaticamente a animais, porque você não vê um extraterrestre passando pela rua, nem na televisão de verdade o dia todo. Então seu cérebro associa a esses olhos grandes, tá ligado, melhor dizendo, ao fenômeno da abdução. Assustar-se, outro tópico. Você acorda no meio da noite algumas vezes com frequência sentindo um pânico, ansiedade sem razão aparente. Também está ligado ao mecanismo de defesa. O que é o medo? O medo é uma fraqueza, mas o medo dentro da, vou botar assim, tipologia não, ele é um veículo que quando você sofre algum trauma, ele fica ali como se fosse um sensor. Então, se a sua abdução ocorreu no meio da noite, provavelmente, no determinado horário que ocorreu, você vai levantar-se de novo, porque o seu cérebro já está te acordando para te proteger, mas na verdade não tem como se proteger desse tipo de coisa. Se eles quiserem entrar no seu quarto, eles entram agora, entendeu? Se você estiver ouvindo esse áudio de noite, não fique com medo. O medo é uma fraqueza. Nossa, é necessário, sim, mas controle seu medo. Você trabalhar, parar de se assustar, você tem que trabalhar o seu interior. Tudo isso que eles fazem conosco, a maioria das vezes, é para nossa evolução. Próximo tópico: retratos de alienígenas. Se você possui uma aversão ao olhar para qualquer figura ou desenho de alienígena similar aos greys, você fica assim, não quer nem saber, nem ouvir falar. Você deve conhecer alguém assim. Eu conheço na minha família pessoas que a gente nem... Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Por quê? Você não buscou ou não busca devido à aparência. O julgamento ainda está preso dentro de ti. Os seres greys, que eu vou fazer um vídeo mais à frente sobre os greys, eles são algo que não é o que é dito, vou falar para vocês. Eles são algo diferenciado. Os greys são super especiais. Há aqueles que dizem que os greys são malignos, há aqueles que dizem que greys são robôs, há aqueles que dizem que os greys são positivos, são amistosos. Mas eu vou deixar isso para um tópico, para outro áudio ou um outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito grande. Vou para o próximo tópico: medos e fobias. Você possui um sentimento inexplicável de aversão a alturas, cobras, aranhas, insetos, animais grandes, certos sons, luz brilhante, segurança pessoal e outro medo de ficar só. Isso também está ligado à abdução de seres negativos, porque eles fazem de uma forma muito traumática. Por isso que eu digo que existe sim seres negativos. Assim como, vou falar aqui, eu estava falando do Grey. Vamos imaginar, fazer essa alusão aqui ao Grey, lá no planetinha dele, onde eu fui até lá com o Laércio, conversei, perguntei a ele em off, porque não é possível. Mas raciocina aqui comigo, com Leandro Medeiros, Leandro Mactube. Você aqui, como ser humano, nesse planeta Terra, você nasce um bebezinho e tal, você cresce, você se condiciona a fazer
coisas boas e coisas ruins. Você é uma energia máquina. Você não é ruim. Você pode se fazer o mal. Você pode ser bom. Você pode ser ruim. Então, os seres extraterrestres também podem ser neutros, porque eles também são uma máquina energética. Eles podem também sim fazer o mal, como fazer o bem. O livre-arbítrio não está só preso à nossa existência humana, está preso a todo o universo. Então existem seres sim que são tendenciosos a ir para um lado negativo por interesse próprio. Eles vão evoluir para esferas superiores? Não. Muitos desses que estão aqui são até iluminados, desses seres alienígenas, mas muitos não são evoluídos. E eles conseguem sim migrar de dimensão para dimensão, mesmo tendo a sua moral e a sua ética básica. Porque, na minha opinião, a evolução tecnológica não está ligada com a evolução espiritual de forma alguma, como quase todo espiritualista diz. Se fosse assim, um inteligente evoluído lá como o Werner von Braun não inventaria os foguetes para fazer aqueles experimentos onde até está ligado a alguma parte da patente da bomba atômica e outras armas de pessoas que são super inteligentes, que usaram a sua inteligência para fazer o mal. Assim como todo esse conhecimento de outras raças pode ter sido usadas e são usadas para praticar o mal. Então essa história de ET bonzinho aí é mais um tópico que eu digo para vocês, para ficar sempre com o pé atrás. Eu não estou dizendo que eu estou certo ou errado. Analise, filtre aqui. Lugar especial. Você lembra de algum lugar especial, o qual possui algum significado espiritual, ou do tempo que você era jovem? E é um tópico muito legal, porque muitas pessoas que não vieram aqui na primeira encarnação agora, elas têm a possibilidade de viajar, proporcionado por esses seres, que nessa abdução ela não é só de intervenção cirúrgica, ela também serve para passar mensagens, para levar você a conhecer a sua família de origem cósmica, ao seu planeta natal. Então muitas das pessoas que têm esse merecimento devido a passar por várias adversidades ao longo das encarnações, quando chega nessa última encarnação, eu vou colocar assim, última em relação a essa realidade agora, ela recebe esse bônus, esse presente. Então quando você sente, poxa, eu fui num lugar tão maravilhoso, poxa, quando eu era jovem, eu era bonito, tinha pessoas bonitas e eu amava, esse sentimento vem dentro de você e você sente até uma saudade, e você não sabe de onde vem essa saudade. E isso também é um sintoma de abdução. A abdução, ela não é negativa. Depende de quem te abduziu, depende do porquê você foi abduzido. Há uma gama de fatores ligados ao fenômeno. Então não se preocupe, nem tenha medo de ser abduzido algum dia ou ter algum contato com esses seres. Cabe a você, é questão de merecimento e outros fatores. Problemas de autoestima. Você passou por um sentimento de baixa estima grande em grande parte da sua vida. É alguma manutenção desses seres que não fizeram o trabalho correto. Existem, como estou falando, não são só os bonzinhos que fazem a abdução. Como é que você se protege disso? Não tem como você se proteger disso. Se eles quiserem aparecer agora aqui na sala onde eu estou gravando, ou aí no seu quarto, se você estiver ouvindo de noite, onde for, se estiver sozinho principalmente, se eles quiserem entrar pela parede, a gente precisa de nave. Essa história de vir com nave em cima da tua casa aí pode ocorrer, sim, pode. Mas eles não precisam de nave não, eles podem se materializar lá, tipo agora na Enterprise. Vem aqui, te pega, te sutiliza também, segura em você e te leva. Entendeu? E mexem. Às vezes esses problemas, como eu estou falando tudo aqui, você não pode tirar como só verdade. Existe tipo de patologia que pode associar a sua baixa autoestima, sobrepeso, alguma separação, você viver com uma pessoa que sempre te bota para baixo. Existem outros fatores físicos que eu não vou citar aqui, senão esse áudio vai ficar umas 2 horas. Parceiro paralisado, esse próximo tópico está ligado àquele lá da paralisia do sono, que eu falei que é a catalepsia projetiva. A catalepsia projetiva é um sintoma de projeção, onde eles proporcionam, fazem essa abertura durante um tempo para que nós percebamos que existe algo além dessa matéria física. Isso ocorre principalmente com pessoas céticas ou que já foram céticas. Essa paralisia é normal. Você quiser estudar mais sobre isso, eu vou deixar aqui o link do IPPC, IIPC,
Tem aqui no Rio, tem em São Paulo, tem vários locais do Brasil para você assistir palestra, mas não se prendendo ao estudo, e estudar tudo, mas também é válido, e ao IPPB do grande amado Wagner Borges, que é conhecido aí pelo Brasil inteiro. Próximo tópico, nave alienígena. Você tem alguém na sua vida que alega ter visto um OVNI, ou você mesmo, ou sido abduzido, ou sentir perdido no parte do tempo. Você entendeu? Mais um tópico que associa-se a outros. Eu, depois que sofri a minha abdução, eu passei a perceber automaticamente que muitos fenômenos ocorriam no céu, principalmente da minha cidade, e eu não me atentava a olhar para cima, para a estrela. O máximo que eu olhava era a lua. E você, quando é um abduzido ou um contatado, você se sente perdido realmente no tempo. Você parece que não faz mais parte dessa realidade aqui, como a gente chama dentro do nosso meio aqui do MarkTube e de outros segmentos, dentro da Matrix. Você se sente um peixe fora d'água. Isso ocorre também depois de uma abdução. Sangue. Algumas vezes você encontrou gotículas de sangue no seu travesseiro sem nenhuma explicação, como o sangue apareceu lá. Voltando aqui, gente, não ache que tudo é abdução. São sintomas que podem, dentro dessa gama todinha, você vai associando dentro da sua cabeça, dentro do que você sentiu, que eu estou falando aqui. Procure o médico, caso isso ocorra, lógico, pode ter sido alguma veia que estourou, tal, mas é um dos sintomas. Você encontrar sangue sem nenhuma explicação no seu travesseiro, ou então nos seus pés, pode sim ser um inseto. Eu não estou aqui sendo aquele bitolado, falando, não, tudo isso aqui é abdução. Não estou, separei, são tópicos para você, então eu sou um abduzido, eu fui contatado, então por isso você filtrar o que eu estou falando aqui e buscar, sempre buscar, não só daqui, como em outras pessoas sérias. OVNIs e alienígenas, você tem tido interesse nesses tópicos na sua vida sem saber por quê. Foi o que aconteceu comigo. Já falei aqui, tudo é baseado nas minhas experiências. Eu não posso falar aqui o que eu ouvi de outros. Isso aí seria repetir uma coisa que eu não posso ter certeza que é verdade. Eu posso falar da minha verdade e você vai ter a sua. Eu, depois do meu primeiro contato, sem saber que eu só vim descobrir da minha abdução 2 anos depois, para vocês terem uma noção, assistir filmes sobre o assunto, documentários sobre o assunto, ler sobre o assunto, conversar com pessoas que falam sobre o assunto. Porque eles abrem, tipo assim, chegou a hora desse aqui, agora ele está maduro, está preparado para começar a buscar o seu conhecimento, para voltar para a nossa origem, né? Que nós somos desse mundo, mas não somos desse mundo. Na casa do meu pai existe muita morada, meu pai. Falar nisso, eu vi um hangout lá no Shaú com Henry Cristo, meu pai. Aversão, vamos lá, voltando aqui sem brincadeira, você tem uma extrema aversão quando, ao falar ou escutar alguém mencionando algo sobre OVNI, alienígenas ou abduções. Eu já até falei isso num tópico aqui acima. Eu tenho uma cunhada que morre de medo de falar de alienígena, não quer ver nem arquivo X, porque eu tenho certeza que ela já foi abduzida na sua infância, mas foi daquelas abduções traumáticas. Como é que a gente faz para resolver isso aí? Faz regressão, busca pessoas sérias dentro do assunto em relação a terapias holísticas, mas tem como ser resolvido, entendeu? Busca dentro de si, se você não acredita em alienígena, pede ao seu mentor, ao santo que você acredita, ao seu orixá, porque os orixás, esses santos, trabalham todo mundo junto. Fenômeno bem estranho aqui agora no meio da gravação, tava gravando, relatar pra vocês que eu ouvia vozes de crianças na minha cozinha. Não tô ficando maluco não, me deu medo não, pode ter sido os Greys, essa vozinha meio... Mas vamos lá. Ser vigiado, você sente que está sendo vigiado a maior parte do tempo, e está, eles nos vigiam o tempo todo. São muitas das vezes os seres das estrelas, eles predeterminados para ser os nossos mentores. Assim como eu falei na minha abdução, eu sou de origem felina, mas os meus mentores que estão trabalhando comigo aqui nessa realidade são pleiadianos e greys. Então eles estão mais próximos do campo vibracional para trabalhar comigo, aonde a minha família cósmica está trabalhando com uma confederação separada no orbe aqui da nossa galáxia, mas não são necessariamente eles os meus mentores, entendeu? Eu tenho 2 irmãos também felinos, um está comigo me vigiando, me auxiliando, e outro está com uma amiga lá de São Paulo, que eu não vou citar o nome dela aqui para não pedir permissão. Então nós estamos sendo vigiados o tempo todo.
Isso pode ser sim uma clarividência de você estar percebendo também algo negativo. Não estou dizendo que tudo é bonitinho não, tá? Mas a maioria das vezes essa sensação está ligada também ao sintoma de abdução. Objeto sólido, você tem o sentimento que seu corpo passou através de objetos sólidos tais como portas ou janelas. Isso é uma rememoração que ficou presa na sua mente, no seu subconsciente, do fenômeno. Como eu disse, eles não precisam de nave para vir aqui e ter em contato conosco. Eles podem passar por paredes, não existe sólido. Não sei se vocês aí que estão ouvindo sabem que nós somos células vibrando presos num campo aonde torna-se a matéria. Não sou cientista, físico, nada, não estou falando besteira, isso aí é o que eu busquei. Então, eles têm a capacidade de sutilizar-se por dentro de qualquer objeto aqui na Terra que seja teoricamente denso. Então, essa rememoração está ligada à forma que você foi tirado do seu quarto, se foi no seu quarto, se você foi teletransportado, se você foi enfiado dentro de alguma sonda, alguma esfera de luz. Próximo tópico, neblina ou nevoeiro. Você vê neblina ou nevoeiro quando não deveria estar lá. Isso ocorre muito no astral, mas também pode ocorrer muito no quarto. Isso tem muito a ver com a chegada de naves no plano intermediário, entendeu? É abdução também. Você, sangramento no nariz, já falei aqui, né? Sensação de dor nas genitais. Você acordou com a sensação em seus genitais sem explicação. Como eu já falei, nós fazemos muitas vezes sexos por experiência com alguns seres lá em cima e a gente não lembra. Muitas das vezes nós lembramos. Até sexo no astral é muito gostoso, às vezes até mais do que aqui. Então, se você sentir essa dor nas genitais, também pode estar ligado a algum tipo de experiência que você teve com esses seres lá. Lembrando, voltando, vou sempre tocar nesse tópico, que, gente, tudo que você sentir fisicamente, procure também um médico. Não fique também se baseando só nas coisas espirituais e fenômenos da abdução, de OVNI, seja lá o que for. Problema nas costas ou no pescoço. Suas costas doem sem causa, você acorda com rigidez em qualquer parte do seu corpo. Também está ligado a um sintoma de abdução. Mau funcionamento eletrônico, com aparelhos eletrônicos, computadores, relógios, digitais, etc. Aparecem funcionar corretamente na sua presença sem explicação. As luzes na rua apagam quando você passa, caminha sobre elas. Rádio e TV são afetados quando você passa por eles. Eu tenho um caso aqui bem específico na minha casa. A pessoa senta aqui no computador, eu estou trabalhando, sabe? Daqui a pouco o computador, pifa. A pessoa vai ali para ligar o chuveiro, queima, entendeu? Não é você tá carregado. Você pode estar carregado também. Faz um banho de sal aí que ajuda, tá? Não, no Universal não, senão você vai sair sem dinheiro de lá. Mas falando sério, isso também tá muito a ver com os implantes que é colocado no seu corpo, tá entendendo? Que pode sim afetar. Isso tem jeito? Não. Isso aí tu vai levar o resto da vida com você. É só você trabalhar a sua sutilidade para que esses implantes colocados em vocês não afete e assim, não atrapalhe a sua vida aqui no plano físico. Zumbidos no ouvido, frequentemente ou esporádico, um zumbido em seus ouvidos, onde muitos já ouvi falar aí que é a ligação dos anjos. Não tem nada de ligação dos anjos. São tipo assim, essas máquinas, né? É muita tecnologia. Essas máquinas podem ser até, como é que eu vou falar, orgânica. Você fala de chip, imagina sempre uma coisa metálica. Existem nanotecnologias que são biológicas, de computar junto na sua célula. Então, se tiver, vou falar assim, passando por um local, ou você fazer com que aquela frequência se torne uma frequência audível para você, você vai captar esse zumbido no ouvido. Pode ser também um problema de uma patologia humana, mas você, se tem essa dúvida, se for abduzido, pode ter certeza que você está captando uma frequência mais diferenciada da normal, porque você vai estar no mesmo ambiente, você vai estar ouvindo o zumbido e a pessoa que não foi abduzida não vai ouvir nada. Por detrás de seus olhos, uma dor de cabeça, especialmente na cavidade óssea ou somente em um ouvido. Procedimentos médicos, sonhar com o médico fazendo procedimentos cirúrgicos no seu corpo. Esse tipo de caso ocorre porque você tem um trauma horrível de alienígena. Então, se você lá, no momento eles aparecessem como os cabeçudos, isso quem faz são os bonzinhos, porque os que não estão nem aí pra você, eles vão aparecer da forma deles. Tem uns lá que, se você vê um insetoides, são seres maravilhosos, mas
Imagina você que tem fobia barata, ver uma baratona metendo aquela mão em você, e ali na sua boca, e fazendo. Você vai ficar com um trauma terrível, você vai virar um louco. Assim como muitos já foram abduzidos, ficaram traumatizados. Por quê? Não tinha essa informação que eu estou passando aqui, nem outras que hoje em dia tem na internet para poder ajudar essas pessoas que sofrem esse trauma, que eu estou falando de uma forma natural, mas gente, não é natural. Isso não é uma coisa simples, fácil de encarar. Nós apenas estamos falando desses assuntos agora como algo normal, porque a gente tem que se preparar para a verdade. A verdade, às vezes, ela tem que ser falada aos poucos. Como eu sempre falo que eu vou falar de verdade e tal, mas tem que soltar aos poucos. Nós temos que ser éticos, assim como nossos irmãos são éticos em relação a não dar o contato em massa, por N motivos. Sensação de estar ficando louco, ter sensação de ter ficado insano porque somente pensa nesse assunto. Como eu falei lá em outro vídeo, o mala espiritual. Por quê? Você agora está aberto a uma gama de possibilidades que até então não era normal na sua vida. Quando você passa a assistir uma televisão, ou assistir um futebol, ou um filme muito violento, ou outro programa que seria normal você assistir, você já não se sente tão... Aquilo não te satisfaz mais. Até o meio social, seus colegas, você começa a ver que você, tipo assim, não é daquele ambiente, não é pra você, você não está ficando louco. Mas essa sensação é porque abriu a sua percepção para buscar um outro rumo. Isso eu também estou descobrindo agora. Eu estou trocando as minhas amizades e isso está me auxiliando muito a conhecer pessoas que passam ou passaram por algo parecido com o que ocorreu comigo. Então, se você estiver se sentindo louco, procure pessoas, me procure aqui na internet. Tem aqui meu Facebook, sempre deixo na descrição, a gente bate um papo, te boto lá no grupo MacTube Cósmico do WhatsApp, pra gente poder estar auxiliando dentro do possível essa sua maluquez, que não é maluco, todos somos loucos, né? Vou ficar maluco, beleza, ficar com certeza. Maluco é não ser maluco, entendeu? Então vamos ser um maluco são, um maluco do bem. Paranormal, ter experiências extrasensoriais ou anormais, inclusive de alta intuição. A percepção, já foi falado lá em cima, é devido a esse upgrade que eles fazem dentro de algumas abduções. Está acabando já, tá bem comprido, mas eu acho importante você ouvir esses tópicos para você se encaixar e saber sim se você já foi abduzido ou não. Compulsividade já está acabando. Forte hábito. Compulsividade, forte hábito de ter este comportamento ou por toda a sua vida durante o início da vida adulta. Vontade enorme de tomar vitaminas. Você sente compelido a tomar vitaminas à medida que os anos passam? Você sente que elas lhe ajudam a abastecer seu corpo? Por que disso? Vai ligado lá àquela... que eu falei, aquela questão de alimentação com os animais, energia, sutilidade. Por quê? Esses seres lá em cima, lá no plano astral do comando do projeto planetário, eles não se alimentam de vida, né? De morte de animais, nem de planta, de nada. Eles são seres que se alimentam de suplementos vitamínicos. E isso está ligado à abdução também. Você vai abrindo a sua percepção, você pode ter tomado esses suplementos lá, algum ser pode ter conversado com você sobre o assunto, e essa vontade enorme de tomar vitamina está ligado à manutenção e tipo assim, a limpeza e sutilização do seu corpo para que sua máquina não se deteriore antes do tempo. Nós todos temos um tempo pré-determinado aqui. Você pode antecipar o seu desencarne ou então fazer com que seja mais longínquo a sua estadia aqui para cumprir a sua missão. Vontade de tomar, já falei aqui, vitaminas. Fobia de guardar roupas. Você já teve um medo de agora do seu guarda-roupa ou em qualquer armário na casa, segurando sempre que suas roupas estejam fechadas. Isso também é uma fobia e está ligado ao medo das perdas. Você tem problema durante a relação sexual? Você teve ou está tendo sentimentos estranhos que não deve se envolver no relacionamento porque isso iria interferir em algo? Isso ocorre muitas das vezes porque você encontra, vou botar sua alma gêmea, o seu verdadeiro esposo ou esposa, ou parceiro ou parceira do lado de lá.
Então aquela sensação no astral é tão forte que faz com que você se sinta culpado, como se estivesse traindo. E muitas pessoas que depois que passam por isso não conseguem mais ter relação da mesma forma com seu parceiro. Isso também tem que ser trabalhado, sim. Porque isso assim, tem que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Você está aqui na Terra, você tem uma missão com seu companheiro, com a sua companheira. Então não se bitole, não se sinta culpado. O seu amor, a sua essência, ela tá te esperando, se ela não estiver encarnada aqui, no local dela. A hora certa vai chegar, entendeu? Mas um dos sintomas também é esse. Permanecer vigilante. Receio que não permanecer vigilante você será abduzido por alguém. Tem pessoas que armam um relógio para determinada hora, guarda debaixo do travesseiro. Não é brincadeira não, guarda debaixo do travesseiro lanterna, faca, alho. Não adianta, isso aí é viagem, mas tem pessoas que ficam com esse sintoma. Dificuldade de confiar, ter problema de confiar nos outros, especialmente autoridades tais como os médicos, militares também, pastores, gurus, mestres. Você fica desconfiado de tudo, porque você passou a ver uma verdade no seu subconsciente, que até então pessoas que têm um pouco mais de sabedoria em relação a lidar com as palavras, aquela oratória bonita, faz com que você acredite que seja uma lábia maliciosa, e por você estar tendo, como é que eu vou falar, você teve aquela precaução, você fica com o pé atrás. Isso também é normal, isso aí acontece muito. Sonhos sobre destruição. Olha, quem nunca ouviu falar que sonhou com tsunamis tais como o fim do mundo? Por que isso ocorre também? Porque você abre a sua percepção, voltando de novo. Então, você começa a ver a possibilidade da gama, da malha planetária em relação às possibilidades futuras. O futuro não está determinado que vai acabar, que vai ser por fogo, se vai ser por guerra. Existem situações naturais, mas esses sonhos são devidos, devido, melhor falando, a você tá, tipo assim, agora você está aberto a tudo. Você, quando é abduzido ou um contatado de verdade, você já não é mais um ser humano comum como outros do mundo, entendeu? Não é que você seja melhor do que ninguém. Você simplesmente foi beneficiado a ter uma percepção boa. O que você faz se você tiver um sonho sobre catástrofe, tais como o fim do mundo? Procure fazer trabalhos em grupos, pode ser online, igual tem aí essa meditação coletiva. Mudar o foco dessas informações, porque se você vibrar na catástrofe, como eu sempre falo, você está atraindo aquilo ali, você está vibrando aquilo ali, porque isso vai atrair o medo, isso vai atrair o receio. Isso já entra para uma outra gama onde as outras entidades negativas adoram se alimentar desses tipos de pensamento. Vou falar mais rápido aqui porque tem quase 1 hora já. Não falar a respeito do assunto. Você tem o sentimento de que não deve falar sobre essas coisas. Eu também me retive de falar muitos assuntos durante anos, porque eu era ridicularizado, principalmente pelo meio que eu vivia, que eu sou músico, mas no meio de roqueiro que é satanista, que não acredita em nada, é ateu, eu falar de alienígena e espírito. Então você pode não falar nada a respeito do assunto, porque também pode ser com medo de se relacionar, e também procure pessoas que gostem do assunto para você não ser considerada louca. Eu estou descobrindo que você tem que buscar pessoas do assunto. Não que as pessoas que não sabem ainda não devam saber, mas tudo vai ter a hora certa para ela ouvir. Pode ser até de outra pessoa, principalmente em casa. Você, se for um abduzido, for falar para uma pessoa que é só você que acredita, você vai ser desacreditada, vai ter problemas, vai ter conflitos. Então é melhor guardar para si, buscar pessoas. Hoje em dia temos a internet para conversar. Busque encontros, workshops, palestras, seja lá o que for, dentro do assunto que tem a ver com a sua realidade. Dormir com a cama encostada na parede, trancar todas as portas. Filhos ou pais. Seus filhos ou pais têm falado coisas nessa lista que você escutou falarem com outros sobre esses itens. O meu caso aqui, você sempre falou essas coisas com seus pais ou com seu filho, com seu tio e tal, e agora essas pessoas vieram a falar com vocês. Também mostra que muitas das vezes, também vou relatar aqui, a abdução ela vem de família para família. Muitas vezes uma mãe que é abduzida, o filho também é abduzido, o neto é abduzido, isso tem a ver com a origem genética também
do projeto deles. Eles vão aperfeiçoando um aos outros. Muitas vezes o seu pai, a sua mãe, você está ouvindo aí, já passou por algum fenômeno, por não ter conhecimento, eles associam ao Espírito Santo, ao anjo, a Nossa Senhora, seja lá o que for, nunca a parte alienígena. Isso vai ser quebrado também na diretriz nova da nova confederação que está vindo aí, que é o próximo vídeo que eu vou gravar. Sem sucesso, você tentou resolver alguns destes problemas em sua mente, mas teve pouco sucesso. Por quê? Você buscou de forma errada. Sem lembrança, tá acabando, gente. Você passou por muitos destes problemas, mas não pode se lembrar de qualquer coisa relacionada à experiência abdução. Muitas das vezes é bom não lembrar. Eu digo isso, mas eu queria ver tal. Gente, não queira ver. Se for para você ver, você vai ver. Porque você falar do assunto é legal, mas quando o ET aparece na sua frente, você se caga de medo, sai correndo. Você acha bonitinho na televisão, na foto, mas quando você vê aquilo ali que não é normal, o seu cérebro ele dá um pane, entendeu? Vou só mencionar os últimos sintomas para encerrar aqui, para não ficar muito grande. Por mim falaria mais aqui para vocês, mas eu conheço o meu público, muita gente gosta de ouvir áudios bem curtinhos, mas dentro desses sintomas todos aqui, que são quase 80 que eu coloquei, não daria para falar tão rápido. Se eu falasse, sonho de estar flutuando através da janela, sonho de estar flutuando, mas não é o assunto, vamos lá. Sonho de estar flutuando através de janela, sonho de estar flutuando no facho de luz, sonho sobre alienígena, médico e operações, compulsões para se tornar vegetariano, compulsões para estudar astronomia, compulsão para estudar física quântica, ocorrência de sincronicidade, experiência de estar fora do corpo, experiência de flashback, déjà vus, naves estranhas, conferências, corredores, salvo-alvo, nebulosa com mesas, exame alienígena, instrumentos cirúrgicos, bebê, crianças híbridas, avistamentos de OVNI, etc. Medo de certos lugares, históricos de OVNI na família. Ver os mesmos números no relógio em seguida, tal como acordar 1h01, 3h33, ver o portal 1111, 1212, ver indivíduos encapuzados estranhos vestidos de preto, conhecido como Mago Negro, acordar em outro lugar da casa. Bem, basicamente é isso. Se você se enquadrou dentro de 1, 2, 3, 4 ou que seja desses sintomas, pode ser que você seja um abduzido. Então, muito obrigado por ouvir aqui até agora o áudio do canal Leandro MacTube. Você gostou? Compartilha, deixe seu joinha. É muito importante também o comentário de vocês. Deixe a cidade. Caso queira deixar alguma pergunta relacionada a qualquer assunto ou tópicos que eu coloquei aqui, faça o que eu estou respondendo em outro vídeo ou outro áudio. Um grande abraço, muita paz, muita luz e até o próximo áudio ou próximo vídeo. Valeu, galera!